Fala galera, boa tarde, Miguel na área, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou investidor e entusiasta do mundo das criptomoedas e ajudo pessoas, os rebeldes, a investir e ganhar dinheiro com criptomoedas, principalmente Bitcoin e Ethereum e algumas altcoins bem bacanas, tá? Então aproveita, me segue aí para não perder as novidades e se inscreva no meu canal, ative as notificações e manda pra galera, me ajuda aí para eu ter mais inscritos no canal e trazer mais novidades para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho, obviamente, de Bitcoin e de Ethereum, da evolução do Bitcoin e do Ethereum nos últimos anos, tá? E vamos fazer um paralelo com a nossa política, com o nosso custo para manter senadores e deputados, para eleger senadores e deputados aqui no Brasil. E aí eu quero trazer com isso o motivo pelo qual você deve se proteger financeiramente investindo em criptomoedas, principalmente em Bitcoin e Ethereum, tá? Então, para começar, você segura dois números aí. Primeiro, Bitcoin hoje 27.948 dólares e Ethereum 1.860 dólares, tá? Tiveram uma semana lateral, o Bitcoin caiu mais ou menos 1,7% e o Ethereum subiu 2,1%. Então, apesar de ter sido uma semana tranquila em relação à variação de preços, o Bitcoin acumula uma alta nos últimos 30 dias de 28% e o Ethereum uma alta de 21% nos últimos 30 dias. Então, como eu venho dizendo, 2023 é um ano importante para você plantar, né? Comprar suas criptomoedas e ir acumulando para pegar a grande alta. Porém, a grande alta talvez já esteja começando um pouco antes do que a gente imagina. Não dá para ter certeza, bem ou mal, o grande crescimento de valor neste ano já bateu aí na casa de 70% e 75% somente em 2023. Então, quem não tem Bitcoin e Ethereum, ou está muito desavisado, é maluco mesmo, não tem jeito, tá? Mas como eu falei no começo, eu quero falar sobre por que a gente deve a cada vez mais investir em ativos que vão te proteger, tá? Te proteger da inflação, te proteger do governo ineficiente, te proteger dessa maluquice que são os estados ao redor do mundo, tá? Ó, para você ter uma ideia, só para eleger um deputado ou um senador ano passado, em 2022, custou em média 1,2 milhões de reais. Gente, isso é só o declarado. Esse é o dinheiro que foi declarado pelos concorrentes, né? Pelos caras que se candidataram. Então, para você ter uma ideia, olha como é que é surreal o nosso país. No Nordeste, onde teve a maior média de custo, cara, teve deputado no Nordeste que gastou 3,5 milhões de reais para poder se eleger em 2022, tá? A Paraíba teve a maior média do país, R$1.573.000 para cada deputado que foi eleito. O Piauí, 1.560.000, Bahia, 1.500.000. Você vê, o Nordeste dominou a lista como a região que mais gastou para eleger um deputado, ou seja, ou um senador, tá? Nós gastamos uma fortuna nas eleições para eleger os caras, então deu em média 1.200.000 reais, tá? 540, né, deputadores. É gente pra caramba. 513 deputados e 81 senadores. Imagina isso a nível estadual e municipal. A gente que paga. É um absurdo, mas é assim, tá? O Congresso brasileiro é o mais caro do mundo, tá? Fica atrás dos Estados Unidos em valores absolutos, mas em valor por renda per capita é o pior disparado do mundo, o mais caro do mundo, tá? Para vocês terem uma ideia, um deputado custa em média 5,5 milhões de reais por ano. Um parlamentar, tá? Seja ele senador
ou deputado, que eles têm o mesmo salário, tá? Inclusive aumentou esse ano e já tem previsão orçamentária para aumentar em 2024, 2025 e 2026. Daqui a pouco eu vou passar os valores para vocês. Gente, olha o absurdo. Para a gente manter um deputado ou um senador no Brasil, equivale a 528 vezes o valor da renda média do brasileiro. Pô, e quanto que é a renda média do brasileiro? Renda média, R$ 2.715. 5 milhões de reais por ano para manter um deputado ou um senador neste país. Esse foi um estudo feito pela Universidade de Brasília, Universidade Federal de Brasília, com a Universidade de Iowa, no sul da Califórnia, tá? Então vai vendo aí para onde que vai o nosso dinheiro, né? O que acontece? O que a gente está vendo aí é o Estado, né, captando impostos de pessoas pobres, ricas, classe média, de todo mundo, de uma forma geral, mas como nós somos um país pobre, a grande maioria vem dos pobres, né? Então a grande população e está transferindo dinheiro para uma casta que são políticos. É uma transferência forçada, é um roubo institucional de dinheiro do pobre para uma casta de políticos, tá? Depois eu vou fazer um vídeo também com esses dados do judiciário, você vai ver que não vai ser diferente. Provavelmente o judiciário ainda os salários são maiores, o custo é maior, tá? Pelo menos por juiz, por desembargador, por funcionário vai ser maior, tá? Então o que a gente vê hoje no Brasil é uma coisa absurda. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos eles utilizam 0,02% do PIB para custear a Câmara, os parlamentares. No Brasil a gente usa 0,15%, 7,5 vezes mais em relação ao PIB do que nos Estados Unidos, que tem o maior custo absoluto do mundo, tá? Mas lembrando, os Estados Unidos é muito mais rico do que o Brasil, né? E ainda assim utilizam muito menos. O Japão também tem um custo de 0,02% do PIB com os seus parlamentares, tá, ao ano. Então a gente está numa situação péssima e não existe previsão de melhora. Lembrando que o Poder Legislativo, ele define os aumentos, ele define os salários, ele define o orçamento anual e não tem um poder que possa controlar e fiscalizar isso, né? Então eles mesmos definem os seus valores e não precisa de aprovação de um outro poder, tá? Então não tem um freio nessa gastança. Pelo contrário, a gente está sempre aumentando o custo para manter essa galera aí. Inclusive o fundo partidário também é votado pelos legisladores e, obviamente, eles sempre aumentam, né? Olha, o subsídio de um deputado ou um senador do Brasil hoje é de R$ 39.293 desde 1º de janeiro de 2023. Em 24 já vai mudar para R$ 41.650 e em 2025 44 mil. Me desculpe. Desde 1º de janeiro, 39 mil. 1º de abril de 2023 aumentou para 41.650. Fevereiro de 2024 vai aumentar para 44.008. E fevereiro de 2025 vai aumentar para 46.366 só de subsídio, salário, tá? Isso aqui não entra, obviamente, verba de gabinete, auxílio moradia, não existe apartamento funcional para todos, tá? Eles têm mais ou menos 380 apartamentos funcionais e área super nobre, super quadras em Brasília, caríssimo, e tem um orçamento próprio para isso. E quem não fica num apartamento desse recebe um auxílio moradia lá ou reembolso na casa de R$ 4.500 por mês, tá bom? Então esse é o custo para a gente manter nossos políticos, que já faz tempo que não fazem nada
pelo cidadão, não fazem nada pelas pessoas de bem, pelos pobres, nem por ninguém. São pessoas que legislam apenas em função deles, tá? Hoje, um parlamentar, de uma forma geral, é óbvio que tem exceções, mas de uma forma geral, o parlamentar ele fica lá 4 anos legislando em causa própria. Eventualmente pode ter pessoas que têm alguns interesses e eles possam ajudá-los, né? Empresário, bancário, seja o que for, mas não é a população. Isso é fato. Se fosse, o negócio não estaria tão ruim como está aqui no Brasil, tá? Pô, Miguel, o que isso aí tem a ver com Bitcoin, com criptomoedas? Você está ficando maluco? Eu falei, não estou ficando maluco. Eu vou te provar mais uma vez que quem investe, seja qual for o valor que você puder investir, 5, 10, 15 reais, 20 reais, 50 reais, 100 reais, 1.000, 5 mil reais por mês, seja o que for, está valendo a pena, porque vai ser potencializado pela valorização das criptomoedas, e são valorizações expressivas. E eu vou trazer aqui para vocês alguns dados agora do que eu estou dizendo. Por que eu falo que a gente tem que se proteger utilizando principalmente o Bitcoin e algumas altcoins de alto nível. Olha só, gente, o Ethereum em 2000 e... deixa eu ver aqui, em 2015 custava 31 centavos. 31 centavos de dólar, tá? Hoje ele está valendo 1.800, né, que eu falei no começo, 1.850 dólares. Significa que em 8 anos o Ethereum valorizou 5.806 vezes. Para cada R$1 investido há 8 anos, você teria 5.806 reais, tá? Essa foi a valorização do Ethereum, beleza? Então, tem que ficar de olho. O Ethereum hoje, 1.800, está barato, ainda está barato, tá? Está em tendência de queda, em mercado de baixa. Então, é hora de comprar. Beleza. E o Bitcoin, Miguel? Como é que foi a valorização do Bitcoin? O Bitcoin é complicado. Ele valia 30 centavos de dólar em 2010, quando ele começou a ser negociado. 30 centavos de dólar. Se você tivesse comprado o Bitcoin e não tivesse feito nada com ele hoje, até hoje, você teria 93,333 vezes o valor investido lá em 2010. É isso mesmo que vocês estão entendendo. 93.333 vezes. Então, para cada R$1, você teria 93 mil reais. Se você tivesse investido R$10 em Bitcoin em 2010, você teria 930 mil. Se tivesse investido R$100, você teria 9.300.000 reais hoje. Esse é o Bitcoin. Detalhe, hoje ele vale menos da metade do que já valeu em 2021. Então você pode aí tranquilamente multiplicar este valor de 93 mil por 2,3 vezes. Então ele poderia ter chegado a quase 200 mil vezes de valorização. 200 mil vezes. A cada R$1 investido em 2010, você teria hoje 200 mil reais. Tá? Te pergunto, Bitcoin ganhou da inflação? Bitcoin ganhou do governo Lula? Ganhou do governo Dilma? Ganhou do governo Bolsonaro? Do Temer? Do Lula de novo? Ganhou, claro que ganha. Ganhou da inflação? Ganhou. A inflação no Brasil é altíssima nos últimos 15 anos, porém o Bitcoin ganhou de braçada, o Ethereum ganhou de braçada, tá? E tem mais, tá? Não só esses aí não. Você tem, por exemplo, deixa eu ver aqui, uma Solana, vê aqui, ó, ADA.
Ada Cardano, de dezembro de 2018 a setembro de 2021, 17.000% de valorização, tá? Já é uma moeda, já era conhecida. A Solana, 87.000% de valorização entre abril de 2006 e novembro de 2021. Abril de 2020 e novembro de 2021, ou seja, 1 ano e meio, 581 dias, 87.000% de valorização, tá? Então as criptomoedas bem fundamentadas, as boas, elas sempre ganham da inflação, sempre ganham da cotação do dólar, do euro, do ouro, da prata, do que for. Então, investir em criptomoedas, por menor que seja, ao longo de anos, comprando as criptomoedas certas, pode sim te proteger dessa ineficiência, dessa loucura do Estado, tá? Sendo ela, uma delas, pelo menos o Bitcoin, aí te protege mais ainda, porque o Bitcoin não pode ser confiscado. As outras criptomoedas, existe algum nível de risco ainda, tá? Como eu já falei aqui, um dos fundamentos do Bitcoin, além de ser descentralizado, ele não tem dono. O Bitcoin não tem um criador conhecido. O Bitcoin, ele pode estar somente na sua cabeça. A sua seed phrase na sua cabeça é o suficiente para você guardar seus bitcoins por resto da vida e não serão confiscados, tá? Você pode pagar seu imposto que você quiser em cima dos seus lucros, mas o bitcoin não pode ser confiscado. O seu bitcoin na sua autocustódia, ele é seu e ele te protege da maluquice dos homens do Estado, né? Da inflação, das crises, né? Dos ciclos de mercado. O Bitcoin vai te proteger, tá? E a gente espera que isso aconteça com as altcoins também, esperamos. Claro que o Ethereum seja uma reserva de valor também no futuro, uma Cardano, uma Solana, uma Link, várias aí possam ser consideradas uma reserva de valor. Hoje em dia não, a grande maioria é considerada apenas ativos especulativos, com alta volatilidade, com grande chance de dar grandes lucros, tá? Mas o Bitcoin não, o Bitcoin sim, a gente já pode dizer que, se você considerar o longo prazo, ele foi uma grande reserva de valor. Ele valorizou demais, né? E apesar de ter caído muito em 2022, ainda assim acumula uma alta de 93,333 vezes. É muito, muito absurdo essa alta, essa valorização. Então, se você não tem Bitcoin e Ethereum, você é maluco, você é desavisado, mas, gente, ainda dá tempo. Você pode começar lá devagarinho, comprar seus Bitcoins, compra com 10, compra com 20, com 50 reais, apenas compre. Não tenha medo de Bitcoin, não tenha medo de Ethereum. Agora tem que ter medo da inflação, você tem que ter medo do real, você tem que ter medo de governos ineficientes, governos corruptos, né, de planos de governo. Isso a gente tem que ter medo, né, de taxações absurdas. Isso sim nós temos que ter medo e cuidado. Então a gente tem que se proteger. Quem tiver só em real, só em dólar, em euro, seja o que for, vai sofrer com a inflação e vai sofrer com o risco de dinheiro ser confiscado a qualquer momento, como já aconteceu. Vai sofrer com o risco da sua conta ser bloqueada a qualquer momento, como sempre acontece. Então, você se protege a sua família, protege seu patrimônio, por menor que ele seja, se utilizando de Bitcoin e criptomoedas na sua custódia, tá bom? Certamente, se você não me conhece, vai ficar com alguma dúvida, vai querer saber um pouco mais, gente, manda aqui nos comentários ou manda no meu WhatsApp qualquer dúvida, qualquer pergunta, e eu respondo com o maior carinho, com o maior prazer, tá bom? Feliz Páscoa a todos. Na dúvida, Bitcoin e Ethereum. Valeu!